irmãs e irmãos internautas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco neste momento e que sejamos auxiliados pela espiritualidade amiga, neste maravilhoso estudo do livro O Dom da Mediunidade, falando hoje sobre o capítulo 9, Exteriorização da Sensibilidade. Procurei na internet para trazer, após esse estudo nosso, que vocês possam seguir esse link aqui que está aparecendo para vocês, que é uma palestra da doutora Marlene Nobre, falando exatamente sobre a exteriorização da sensibilidade. É muito importante que vocês assistam, pois ela vai nos trazer esclarecimentos que serão muito úteis na continuidade do estudo desse livro. Também tem a aula 11, ela está aqui, de Jacobson Santana Trovão, onde ele fala sobre a psicometria. É importante, é um dos itens que vamos descrever nesse capítulo. Meu nome é Rinaldo, estou aqui junto de vocês para estudarmos esse maravilhoso livro e aprofundarmos neste capítulo. O que é exteriorização da sensibilidade? Substantivo feminino, demonstração, ato de expor ou demonstrar, colocar para fora, expor os seus sentimentos. Também podemos classificar como dissociação das forças anímicas ou também exteriorização da motricidade. Eu vou explicar e mostrar mais adiante que o livro nos traz essas três nomenclaturas para que juntos, no entendimento, no estudo, classificarmos a cada uma das condições que serão expostas aqui e assim terminarmos esse capítulo preparados para a continuidade do estudo e o entendimento, que será muito importante e nos trará muita informação e muito conhecimento, muitas vezes até a questão psíquica do ser humano. Teremos que trabalhar na questão até da anatomia humana, para ser sincero. Exteriorização da sensibilidade é a capacidade que o ser humano tem de sentir as coisas, não do modo usual, mas de maneira diferente. Nós vamos sentir o mundo exterior à nossa volta de uma maneira bem diferente. Talvez muitos de nós aqui já podemos ter sentido, mas não entendíamos quais eram essas forças que nos envolvem e que nos traz a todo momento, pessoal. A todo momento nós estamos exteriorizando a nossa sensibilidade. Dissociação das forças anímicas é a nossa capacidade de atuar no nosso mundo ou fora dele, ou seja, no plano espiritual. Mais adiante do capítulo, precisamente deste livro, O Dom da Mediunidade, no capítulo 11 e 17, serão trazidos mais informações sobre estas questões da dissociação das forças anímicas. Trazendo a participação de todos, quem tiver dúvida pode fazer uma pergunta pelo WhatsApp. O que são fenômenos anímicos? Estou colocando a pergunta aqui. O que são fenômenos anímicos? São fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. A resposta correta é essa. São os fenômenos produzidos pelos espíritos ou pelo espírito encarnado. Ok? Nós vamos estar explicando e seguindo na compreensão que isso já é os esclarecimentos da exteriorização da sensibilidade. Como pode um espírito encarnado dar comunicação? Em geral, as pessoas pensam que pelo fato de estarem o espírito enclausurado ao corpo, ele não é capaz de produzir fenômenos. Mas isso não é verdade. Alguns fenômenos que vamos trazer até vocês hoje fará com que vocês entendam e já percebam quais ou quantos estamos perto desses fenômenos que poderemos classificar: a levitação, a dupla vista,
o desdobramento, a bicorporeidade e a materialização. Nós vamos descrever esses itens que eu passei a vocês e vamos entender cada um deles, e muitas vezes já presenciamos algum desses efeitos ou fenômenos no decorrer de nossa vida, de nossa leitura, de algum vídeo que tenhamos assistido. Então vamos compreender cada um desses agora. O espírito encarnado, ele pode ter sensações fora do corpo. É um estado especial, um êxtase, onde ele não tem os sentidos da matéria. Daí o título do livro, Exteriorização da Sensibilidade. Nós temos 5 principais sentidos: olfato, paladar, visão, audição e o tato. Esses 5 sentidos são percebidos pelo nosso corpo através da boca, da pele, dos olhos, do nariz, dos ouvidos. Então, gente, é a nossa janela, é a janela do nosso espírito, onde ele possa perceber as sensações carnais. Ok? Eu vou explicar ainda mais detalhadamente sobre a pesquisa e o estudo feito baseado nessa matéria. Quando exteriorizamos nossa sensibilidade, nossos chakras, de certo modo, eles se expandem além do corpo, tendo uma certa liberdade, passando a ter a sensibilidade mais aguçada, bem maior do que quando estamos presos em nosso corpo. Como é essa percepção? Através também dos nossos chakras. Eu vou enumerar para lembrá-los: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Somente para pontuar. Nós não vamos chegar a aprofundar. É apenas para mostrar-lhes onde são esses chakras e da forma com que conseguimos exteriorizar a nossa sensibilidade. É a partir dos nossos chakras. Quando os chakras estão reclusos em nosso corpo, são eles os responsáveis, como dito anteriormente, pelos nossos sentidos. São essas janelas que alimentam o nosso espírito no conhecimento, na leitura, na audição, na fala, no sentimento. Tá? Então isso faz parte do nosso dia a dia, como respirar, como a batida do nosso coração. Sem que percebamos, nós temos os chakras atuantes, exteriorizando, voltando a ser recluso, de acordo com a condição, a necessidade que temos naquele momento, ou pela educação mediúnica que temos. Daí a necessidade do estudo e do aprendizado. Vocês vão entender o quanto é sério, lindo e ao mesmo tempo perigoso, uma vez que não saibamos controlar a expansão desses chakras. Numa das palavras de Marlene Nobre, que eu vou ler agora para vocês, ela diz o seguinte: o ser humano tem a capacidade de exteriorizar os chakras e assim passamos a ter a sensopercepção do mundo que nos rodeia. E aí eu procurei também saber o que é sensopercepção. A sensopercepção é a capacidade de captação e codificação dos estímulos sensoriais. Com isso, passamos a captar e perceber o mundo espiritual à nossa volta, que não conseguiríamos se não tivéssemos essa condição. Nós só percebemos o mundo espiritual à nossa volta somente quando nós exteriorizamos a nossa sensopercepção, quando nossos chakras estão mais ou menos libertos do nosso corpo. Quando o médium tem a capacidade de desdobrar-se, ele exterioriza a sua sensibilidade, vai além dos limites do corpo físico e assim pode deslocar-se, ouvir, sentir, falar e ver.
Entenderam agora? Exteriorização da motricidade, porque o espírito pode andar, caminhar, mover, deslocar-se, mesmo que ele não esteja no corpo físico. Os seres encarnados podem ter mais ou menos a capacidade de exteriorizar a sua sensibilidade em vários graus de intensidade. Nenhum médium é igual ao outro. Cada um tem a sua capacidade de exteriorizar a sua sensibilidade, aumentando ou diminuindo essa condição. Mas todos, sem exceção, temos essa capacidade. Todas as percepções são atributos do espírito. E quando revestido pelo corpo material, elas não se manifestam senão pelo corpo orgânico, pelos meios orgânicos. Mas no estado de liberdade, o espírito, os chakras, já não estão mais localizados. Todos os chakras estão mais libertos, eles se expandem e assim podem ter contato ou sentimento com os planos espirituais, com outros planos. Todos os sentidos pertencem à alma, estão fixados como janelas no corpo físico através dos sentidos. Estamos reforçando e repetindo para que entendamos a condição do espírito. O espírito é encarnado. Quando em liberdade, eles não estão mais localizados. Olha que bacana. Ele se torna um único sentido. Você, pelo plano espiritual, quem é médium ostensivo, ele tem essa sensopercepção muito forte. Tanto que no processo de reversão, no término da passividade, a espiritualidade o auxilia com passes para amenizar o impacto dessa carga fluídica que ele recebe, uma vez que ele sente pelo espírito todo, uma vez que esse espírito ele está do encarnado no momento da passividade, ele está deslocado do corpo e recebe todas essas informações. Pergunta: o que acontece quando os chakras estão mais libertos? Alguém poderia já nos responder? Liberta ectoplasma. Neste estado começa a aparecer uma névoa branca, que não é visível ao olho humano, somente neste momento aos videntes. Mas quando atinge o estado de materialização, todos, sem exceção, médios videntes ou não, têm condições de verificar, de observar. Poderão ver. O que é a materialização, pessoal? É quando o espírito se materializa para todos verem. Também não vou aprofundar, mas vocês conseguirão procurar aí na internet materialização que os espíritos fizeram no passado, como prova documental dos estudos, muito bem citados por Allan Kardec e por tantos outros que na literatura complementar do espiritismo trouxeram tão grandiosas informações. Toda vez que os chakras se libertam, desassociam-se, há liberação do ectoplasma. Vocês sabem o que é o ectoplasma? É o fluido que sai das nossas células, das mitocôndrias, que é descrito como uma névoa esbranquiçada. Mais à frente também, nos exemplos que serão trazidos, entenderemos e iremos relembrar de alguns efeitos tão comuns no nosso dia a dia, trazidos pela literatura. Em que condição ou estado nós teremos a desassociação das forças anímicas? Como dito anteriormente, e nós vamos trazer aqui sobre a levitação. Daniel Douglas Home, na Revista Espírita de 1858, foi trazida o relato e a descrição dos processos mediúnicos de Daniel. Essa faculdade lhe revelou desde a mais tenra idade, aos 6 meses, seu berço se balançava sozinho.
na ausência da babá e mudava de lugar. Em seus primeiros anos era tão débil que mal se sustinha. Sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham até você e pôr-se ao seu alcance. Aos 3 anos, teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Foi um espiritualista britânico, famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar. Ele manipulava o fogo sem se queimar, produzia efeitos que causavam a perplexidade de todos naquela época, perdão. São José de Cupertino tinha uma facilidade, uma capacidade de levitar. Isso ocorreu por 35 anos. Quando ele entrava em orações ou cantava, ele entrava em êxtase e começava a levitar e voava. Isso foi relatado, foi escrito pela igreja, foi registrado, porque ele estava em um mosteiro. Isso foi registrado nos processos de confissão de todos os que lá estavam e relataram os mesmos efeitos, tornando verídico esses fatos. Outro efeito causado pela dissociação das forças anímicas é a dupla vista. Swedenborg foi trazido na Revista Espírita de 1858. O nome dele, Emanuel Swedenborg. Ele nasceu em Estocolmo. Quando estava em Göteborg, a 70 quilômetros da capital, Estocolmo, ele relatou para todas as pessoas que estava havendo um incêndio próximo à casa dele. Ele descreveu passo a passo, inclusive quando o fogo se extinguiu bem próximo da casa dele. A casa dele estava em vias de se queimar com fogo, e ele descreveu que esse fogo foi extinto, foi exterminado. Não tenho aqui o relato se acabou por si só ou se a própria população se envolveu aí na extinção desse fogo. Sobre a bicorporeidade, trazemos uma história que Allan Kardec nos revelou sobre Santo Antônio de Pádua, que estava na Itália, e seu pai estava sendo julgado por um assassino em Lisboa. Santo Antônio de Pádua se deslocou para Lisboa, se apresentou e defendeu o pai, livrando-o do julgamento. Ou seja, aí houve e temos a motricidade. O corpo dele se manteve na Itália, ele exteriorizou sua sensibilidade, libertou o ectoplasma do seu corpo, que foi levado com ele junto para Lisboa, e lá com este ectoplasma materializar-se diante de todos e defender seu pai. O codificador solicita ao orientador espiritual, que se apresenta como Santo Afonso, uma explicação para o fato de Antônio de Pádua, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Segundo as narrativas e as respostas, não mostra a grandeza dessa alma. Abre aspas. Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar a sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Fecha aspas. Trata-se de um fenômeno anímico, pois o espírito é encarnado que é o autor do fenômeno. Infelizmente, o movimento espírita ele não estuda perfeitamente como deveria essa questão anímica. Muitas vezes se confunde o animismo como o mistificador, com a mistificação. São 2 coisas distintas.
O animismo é o espírito encarnado se manifestando, como se fosse também o exemplo da reunião mediúnica, onde o espírito encarnado pode manifestar, expor seus problemas, ser esclarecido e aliviado desse trauma. Já o mistificador age de forma diferente. Ele mente, omite a condição que ele se encontra, dizendo que está sendo regido por espíritos, recebendo orientação e movendo muitas vezes multidões de pessoas à procura do fenômeno. O fenômeno anímico é o próprio espírito encarnado que dá essa manifestação e que nos traz esse exemplo bem seguro. Porém, como eu dito, é necessário estudar, aprender e conhecer esses fenômenos para você saber diferenciar o que é mistificação e o que é animismo. Eurípides Barçanufo também tinha essa mediunidade ostensiva da bicorporiedade. Em um certo relato, foi até Marlene Nobre que trouxe e eu estou expondo aqui para vocês, ela cita que na Primeira Guerra Mundial, Eurípides Barçanufo estava na cidade de Sacramento e exteriorizou a sua sensibilidade, liberou o ectoplasma e ele se deslocou para algumas cidades onde estava havendo uma grande batalha. Lá ele se materializou como enfermeiro, atuou, auxiliou, carregou feridos. Ninguém lá percebeu. Tamanha era a sua capacidade de materializar-se. Como naquela época, na época da Primeira Guerra Mundial, ele retornava em espírito e descrevia a batalha semanas antes de chegar a primeira notícia que antes vinha para os jornais, pelo telégrafo, que era muito demorado a descrição, uma notícia vinha de muito longe. Eurípides tinha essa capacidade de viajar pela Europa, ele passeava. É evidente que o termo passear foi aqui uma brincadeira, porque a espiritualidade, ela nunca trabalha. Aliás, ela nunca perde a oportunidade de trabalhar. E como no exemplo, ele trabalhou na Cruz Vermelha, auxiliando muita gente e, quiçá, salvou muitas vidas. Como pode um espírito encarnado materializar-se em outro lugar? Nós já dissemos, pela dissociação das forças anímicas, da liberação dos seus chakras e também do ectoplasma. Então você desassocia os seus chakras, eles se expandem, tem essa certa liberdade provisória, tem esse induto, do corpo e há essa liberação dos chakras. E o que é a materialização? É o espírito apresentar-se diante de todos. No caso do exemplo de Eurípides Barçanufo, Santo Antônio de Pádua, que não se faz necessário da necessidade do ato mediúnico, da vidência, para identificar e ver o espírito lá. Ele se materializa com o ectoplasma e torna-se visível para todo mundo. Existe a dissociação no caso da materialização? Marlene Nobre pergunta na sua palestra. Sim, existe em abundância, porque também foi liberado o ectoplasma. Nós temos um outro exemplo aqui no Brasil, Peixotinho. Eu não me lembro aqui da época, mas se não me falha a memória, ele teve, verdade, ele esteve com Chico Xavier e trabalhou muitas vezes no processo de materialização, antes de Emmanuel sugerir que Chico terminasse com essas atividades e concentrasse nos livros. Peixotinho tinha uma capacidade tão grande de exteriorizar e produzir ectoplasma que ele vestia o pijama, deitava à cama, vocês podem pesquisar, vão ver várias imagens dele, e dormia profundamente. O médium que tem essa capacidade de exteriorizar em grande volume de ectoplasma, ele passa a ter um sono profundo que nada o acorda.
Ele se desliga de tal ponto, uma vez que ele precisa se deslocar ou liberar em grande abundância o ectoplasma, assim como foi o caso de Peixotinho. A psicometria é uma outra forma de exteriorização da nossa sensibilidade, que está muito ligada ao tato. Podemos pegar um determinado objeto, uma vez médium dessa capacidade da psicometria, e sentirmos ali tudo o que possa ter acontecido com aquele objeto. Os americanos, utilizam muito disso nas investigações policiais, onde o médium dessa habilidade, dessa capacidade, ele toca algum objeto que pertence à vítima e ele consegue ali apontar o destino dela ou o que porventura tenha acontecido com ela. Um exemplo bem clássico sobre a questão da psicometria é André Luiz, com seu mentor. Ele vê uma cena num determinado local onde algumas mulheres se deparam de frente a um espelho, num antiquário possivelmente, e a pessoa encarnada, ao se maravilhar com o espelho, ela tem um sentimento mau. Ela não se sente bem e fala assim: vamos embora daqui. André Luiz questiona ao seu mentor o que teria acontecido. E o seu mentor relata que aquele espelho, há muitos anos atrás, dado a uma pessoa sob a promessa do casamento. Essa pessoa, esse rapaz, ele foi para a França alegando que retornaria para casar com essa moça, porém nunca mais voltou. Essa moça, evidentemente deprimida, veio a falecer e ficou presa a este espelho, a esse material, deixando esse rastro fluídico, identificando ela com o rapaz, e que lá ela estava aguardando o rapaz junto com aquele espelho. André Luiz pergunta ao seu mentor quando que aquilo ali poderia se finalizar. O mentor responde a André que esse rapaz, quando encarnado, iria gostar daquele espelho, compraria-o e a donzela seria filha dele na próxima encarnação, zerando assim esse sofrimento todo que o espírito estava ali apegado ao material, ao espelho. Outra situação muito comum na psicometria, acho que todos nós já tivemos essa exteriorização, quando adentrarmos em algum lugar, seja ele qual for, e temos uma sensação não muito boa, a vontade de sair dali e se deslocar. E também quando estamos em um templo, numa igreja, numa reunião familiar, onde temos a sensação boa de querer ficar mais e se sentir bem. Essa é uma questão que todos nós possamos ter essa faculdade, nesse sentimento. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se tivéssemos lá na aula presencial, iríamos descrever alguma situação que tenhamos vivido, onde poderíamos classificar a nossa mediunidade de psicometria. Lembrando que essa psicometria é uma mediunidade rara, dentro dessa capacidade citada como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando se toca e a pessoa percebe todo o que aconteceu, apenas tocando o objeto. Essas situações mais simples, dessas percepções de ambiente, todos nós temos, mas é uma mediunidade muito branda. Muitos podem ter aqui, evidentemente, no Brasil, mas não vem ao caso detalhar. Nós vamos citar sobre mais outras formas de exteriorizar a sensibilidade. André Luiz nos traz uma informação muito importante, que nós conseguimos somente perceber 1/8 parte de toda a força, toda a energia que está ao nosso redor, quando encarnados. Olha, para vocês verem quanto nos falta, ou que filtro carnal é esse, que por misericórdia divina ela nos envolve para nos proteger, uma vez que nós, da mesma forma que temos a influenciação dos bons espíritos, somos a todo momento atacados.
A pergunta lá do Livro dos Espíritos é se os espíritos nos influenciam mais do que possamos imaginar. De ordinário, são eles que nos conduzem. Sequer percebemos o que está ocorrendo neste momento, quando em palestra, quando em sintonia, quando em estudo estamos, mesmo todos navegando numa mesma frequência, temos a capacidade de perceber o tipo de energia ou quais são estas energias que nos envolvem neste momento. É uma informação importante e que reforça a questão do Cristo: orai e vigiai. Nossas percepções são limitadas quando estamos aprisionados nos 5 sentidos. Sem aprofundar, Marlene Nobre nos diz que nós temos mais ou menos 42 centros de força, 42 sentidos. Mas focando nesses 5 que foram citados, eles só manifestam e estão aprisionados nesses 5 sentidos, e só por eles a gente consegue se manifestar. Na dissociação das forças anímicas, a liberação do fluido nervoso expande os poderes sensoriais por todo o perispírito. Como eu disse anteriormente, o espírito em liberdade provisória ou o espírito desencarnado, ele passa a ter uma percepção muito ou bem mais aguçada do que está quando nós estamos aprisionados. Então, ele vê pelo perispírito inteiro, ele sente pelo perispírito inteiro. Então, ele já não mais está classificado pelos chakras. Expande a tal ponto que todo o perispírito tem todas as percepções. É muito interessante, era algo que eu não sabia. Eu me perguntava onde estavam os chakras no perispírito, e hoje, com a palestra da Marlene falando sobre essa exteriorização, ela traz, é um todo. Os chakras se tornam um todo, então você vê, percebe, sente tudo pelo perispírito inteiro. Quando o médium tem a capacidade de dissociar essas forças, ele expande seus poderes sensoriais, por não estarem presos ao seu organismo físico. Os chakras, eles se expandindo, o médium, por isso que se relata, ele tem a capacidade de sentir, perceber com muito mais intensidade quando disperso do corpo. Falando sobre o hipnotizador. Ele provoca a exteriorização da sensibilidade do hipnotizado. Então, o hipnotizado, durante a sessão de hipnotismo, ele começa a liberar o ectoplasma. O seu perispírito se desloca para o lado esquerdo, segundo Dona Marlene Nobre, do seu corpo material, ficando submisso aos atos do hipnotizador. Nós temos vários exemplos. Eu vou citar um que eu já ouvi. Nesse momento onde você entra em êxtase ou entra em transe, você, pelos efeitos do hipnotizador que passa a lhe comandar, ele pode lhe entregar uma cebola e lhe dizer: esta é a maçã mais suculenta que você já comeu em tua vida. Se o hipnotizador disser a ele, como Marlene Nobre nos trouxe na palestra, que ele não tem uma perna, que ele não tem um braço ou que ele não consegue andar, até o comando do hipnotizador, ele vai ter essa sensação de que ele não tem o braço e não tem as pernas. Imagine a responsabilidade moral de um hipnotizador quando numa sessão dessa. Porque quando o paciente se deixa nessa condição de ser hipnotizado, o seu perispírito se deslocando do corpo, ele passa a exteriorizar toda a sensibilidade, passa a ter a sensopercepção que jamais tenha ele havido, e talvez nem sabia do grau da mediunidade de que ele era capaz, uma vez que ele não tinha
a condição de fazer uma concentração, meditar e acaba exteriorizando. Lembrando que todas essas sensibilidades que nós trouxemos aqui, essas mediunidades, não devem ser feitas fora do centro espírita. Pode parecer algumas simples, fáceis, como até mesmo essa questão aí da psicometria, mas é algo muito sério e que não se deve procurar objetos, tocar em objetos, sem que você tenha a proteção dos bons espíritos e esteja em local adequado para essa tarefa. Todas essas citações que eu passei, elas só ocorrem porque os centros de forças ou os chakras libertam o ectoplasma. E é ele que nos faz perceber o ambiente além da nossa capacidade material de percebê-los, uma vez envolvidos pelos nossos sentimentos corpóreos. Esses efeitos da psicometria, bicorporeidade, dupla vista, levitação, todos, é a combinação do ectoplasma que é manipulado, ele é moldado de acordo com a necessidade dos espíritos ou do ato mediúnico que está sendo provocado. É como uma argila. Ele não tem forma até que nós venhamos fazer com que ela tenha. Lembrando que o ectoplasma, todos nós doamos de acordo com a necessidade dos espíritos e da nossa capacidade de elevação moral. Uma vez necessitados, os espíritos enfermos, a espiritualidade vem nos colher esse ectoplasma, que quando estamos em preces, estamos em oração, todos nós temos a capacidade, não de curar, mas de doar aos bons espíritos o fluido necessário para criar o antídoto, criar o bálsamo, o lenitivo para aqueles que estão precisando, encarnados ou desencarnados. Então o ectoplasma, ele é a matéria básica essencial para que todos esses efeitos ocorram e traz esses maravilhosos relatos colhidos aí pela doutora Marlene Nobre, pelos efeitos aqui relatados. O ser humano é um comunicador nato do plano espiritual. Lembrando uma outra exteriorização da nossa sensibilidade é a intuição. Quando nós somos intuídos, será que é pelos espíritos superiores ou por aqueles espíritos na qual infelizmente alguns se afinizam, e nós também, quando estamos com raiva e etc. Nem sempre. A intuição, ela pode ser pela ação anímica, ou seja, o próprio espírito encarnado intui quando encarnado. Olha que é até difícil a gente entender, né? O espírito encarnado, ele emite um sinal para o cérebro carnal, agindo com uma questão da intuição. A intuição, todos nós sabemos, ela nasce de forma diferenciada para a gente. Quando nós pensamos, percebemos que esse pensamento ele vem de alguma parte do cérebro. Quando é a intuição, ela nasce numa velocidade tão grande que a gente não consegue perceber. Então a intuição é uma ação anímica. Pode ser uma ação anímica, trazida pelo espírito encarnado, levando para o corpo carnal a ação ou ato de fazer ou tomar atitude de algo. Também temos a capacidade de receber por intuição uma sugestão da espiritualidade amiga, também dos espíritos enfermos e necessitados, dos obsessores, que nos trazem certas intuições que não são descabidas e percebemos que essas não partem de nós. Assim como
quando a nossa intuição nos traz pensamentos ou atos que achamos que nós não tínhamos condição de cometer tamanha façanha com um ato, um gesto, uma palavra, um feito, um invento, não é? Então, a intuição é uma das exteriorizações da sensibilidade que nós temos, convivemos com ela diariamente e às vezes não sabemos. Daí a necessidade do estudo, de entender profundamente esse capítulo. Sugiro que façam uma leitura dele, sugiro que assistam a palestra de Marlene Nobre, Exteriorização da Sensibilidade ou da Motricidade, como ela diz. E o capítulo, a aula 11 de Jacobson Santana Trovão sobre o Livro dos Médiuns. Fico por aqui, agradeço a todos a paciência, que eu possa ter de alguma forma colaborado ao entendimento, porque falando com vocês, uma vez que eu já li várias vezes o capítulo para poder conseguir trazer para vocês o que foi entendido por mim, espero que todos nós sejamos mais capacitados na continuidade da leitura, do entendimento e de aplicar a nossa mediunidade, uma vez que ela é inerente à nossa questão moral, ela existe para os bons e para os maus, bastando nós decidirmos o que vamos fazer com ela. Razão do estudo e de sabermos que a mediunidade é algo muito sério, razão pela qual Moisés proibiu naquela época de não comunicar com os espíritos, porque lá eles não se aplicavam à condição. Era a mediunidade em benefício próprio. E nós sabemos que a mediunidade é em prol dos nossos irmãos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.